Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Meu nome é André, sou pastor aqui da PIB. É um prazer para nós ter você com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado por tirar um tempo aí do seu domingo à noite para você começar a semana direito. Começar a semana louvando a Deus, lembrando do sacrifício de Jesus e ouvindo da sua palavra. Para nós é um prazer ter você com a gente. Na semana passada, nós começamos uma nova série de mensagens que vai levar aí algumas semanas para nós concluirmos. A série se chama Liberdade. Você foi feito para mais. E na semana passada nós introduzimos a série com uma mensagem muito importante que fala da nossa identidade em Jesus. Nós falamos sobre uma nova identidade e nós olhamos vários versículos na Bíblia que falam a respeito disso. Eu vou parar para a galera pôr a escada, porque está todo mundo olhando para eles, pensando, o que esses caras estão fazendo? Né? Vão fazer uma reforma enquanto o pastor prega. Né? O que está acontecendo? Obrigado, pessoal, por nos ajudar. Na semana passada, nós falamos sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Se você perdeu a semana passada, nós demos um impresso de 3 folhas com versículos bíblicos sobre o que Deus diz a seu respeito e a meu respeito. Se você não pegou, pegue na recepção, nós temos cópias extras. Se você não ouviu a mensagem, entre no nosso canal do YouTube e ouça, porque nessa série todas as mensagens, uma constrói sobre a outra. É como uma escada, então se você perder uma, vai ficar um vão grande para você pular. Então não perca, pegue no nosso canal e assista junto para você não ficar de fora do que está acontecendo aqui. Nós falamos que em Cristo nós temos uma nova identidade. A Bíblia fala disso em 2 Coríntios capítulo 5, 17, vai aparecer aqui, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Nós estamos aprendendo quais são essas coisas novas que nós temos em Cristo Jesus. Semana passada nós olhamos aquele versículo que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes eu não sei quais são essas coisas novas que eu tenho em Cristo Jesus e por isso eu não vivo elas, porque eu não conheço elas. Então nós estamos explorando quais são essas novas coisas, estamos aprendendo e à medida que aprendemos estamos crescendo também. Se você não pegou essa informação, pegue antes de você ir embora. Mas é surpreendente o que a Bíblia diz a meu respeito e a seu respeito. Se você estava aqui com a gente semana passada, nós lemos várias declarações do que a Bíblia diz, e tem algumas ali que a gente lê, mas se formos honestos, a gente fala, cara, não sei não. Tem uma lá que diz, eu sou santo. Você leu comigo aquela? Eu sou santo. Fala, cara, tem dia que assim, mais ou menos, mas tem dia que eu passo longe disso. E a gente lê e fala, cara, a Bíblia diz, mas eu não sinto que sou, como é que é isso? Tem uma outra declaração que diz assim, eu não tenho culpa diante de Deus. Aí você fala, cara, eu não sei não, talvez os outros, né, os meus irmãos, mas é difícil a gente acreditar isso, mesmo que a Bíblia diga isso a nosso respeito. Talvez teve alguma coisa no impresso que te pareceu da mesma forma. A gente aceita essas coisas porque Deus falou e nós aceitamos elas pela fé. Porque Deus falou isso a meu respeito, que isso é verdade em Cristo Jesus, eu aceito essas coisas porque Deus diz que é verdade. E a fé é exatamente o nosso tema dessa noite. Nós vamos falar hoje sobre fé, de uma forma a nós entendermos o que a Bíblia diz quando ela se refere à fé. Um tema importantíssimo, porque Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz isso aqui. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6, coloca para a gente, por favor, o texto. Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Acho que a fé é importante, não sei você. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse versículo e o que ele significa mais no fim da mensagem, mas eu quero ler outro para você. Gálatas 2:20 diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, Paulo está falando, assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, cara, eu entendi o que a Bíblia diz. Eu entendi que quando eu entrego a minha vida para Jesus, o meu velho eu, e com todos os meus pecados, todo o meu passado, ele morre com Cristo, ele é crucificado com Cristo, e assim como Jesus ressuscitou, eu também ressuscito para uma nova vida. Tem um novo eu que nasce de novo quando eu entrego a minha vida para Jesus. Mas ele diz uma coisa curiosa, essa nova vida, eu vivo ela pela fé. Se você quer viver a nova vida, se você quer experimentar esse algo novo que surge dentro de nós, a forma de você viver essa nova vida é pela fé.
A vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A forma de você viver isso é pela fé. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos tentar desfazer algumas confusões sobre fé, o que é viver pela fé, o que é ter fé em Jesus Cristo e na Bíblia e naquilo que Deus diz a nosso respeito. Porque fé é uma coisa confusa, não é? Fé é uma daquelas palavras que a gente joga em vários ambientes e com vários sentidos diferentes, como, mais ou menos como a palavra amor, né? Eu falo, eu amo chocolate, eu amo minha esposa. Né? É a mesma palavra, mas os sentimentos são vastamente diferentes. Né? A fé é a mesma coisa. Eu tenho fé em Deus. E vou lá na lotérica fazer uma fezinha. Já viu isso? Vou fazer uma fezinha lá na lotérica. A gente joga a palavra fé em vários ambientes. Aliás, se você está fazendo a fezinha na lotérica, só para estragar a tua festa, você tem mais probabilidade de ser atingido por raio do que ganhar na loteria. Tá? Então, assim, não tem muita probabilidade disso dar certo para você. Mas a gente joga a palavra fé, eu tenho fé que vai dar certo, foco e fé que vai dar certo. Né? A gente joga essa palavra fé, e aí quando a gente vem para o ambiente de igreja, essa palavra fé ela perde o sentido, porque ela tem vários sentidos para várias pessoas. E nós vamos falar hoje sobre o que é fé. Na grande maioria do nosso vocabulário, a fé não passa de torcer que dê certo. Foco e fé. Ou seja, torça que dê certo, acredite que vai dar certo, e a gente espera que vai dar, e se a gente crê que vai dar, é mais provável que dê, e é um torcer que dá certo. Esse nível de fé, todo mundo tem. Todo mundo tem esse nível de fé. Isso é comum a todos nós, inclusive o ateu. Sabia que o ateu também tem fé? A gente pensa, não, o ateu não tem fé. Não, todo mundo tem fé, pode não ter fé em Deus, mas todos têm fé em alguma coisa. Eu diria que o ateu tem mais fé do que muito crente. Porque para crer que o universo veio do nada, tem que ter mais fé do que acreditar que Deus criou o universo. Não tem fé em Deus, mas tem fé em muitas coisas, inclusive o ateu. Então qual é a diferença? Se todo mundo tem fé, eu tenho a minha, você tem a sua, outras culturas e religiões têm fés diferentes, então fé é fé. Qual é a diferença da fé cristã, da fé que nós temos que ter para viver a liberdade e esse a mais que Deus tem para nós? É uma outra qualidade de fé. Então, qual é a diferença da minha fé para a fé de qualquer outra coisa? Ou qualquer outra pessoa? A principal diferença, uma das diferenças que eu quero olhar contigo, é o objeto da nossa fé. Todos nós temos fé, a diferença é no que nós colocamos a nossa fé. Deixa eu citar alguns exemplos bem práticos para você entender o que eu estou dizendo. Existe uma filosofia, uma meio que religião, que é prevalente ao redor do mundo, chamado universalismo. Eu trouxe aqui alguns textos, não tão textos bíblicos, isso é universalista, para você ver a diferença entre o que eles creem e o que nós cremos como cristãos. Diz assim o universalismo: existe uma única consciência inteligente que permeia todo o universo, poderosa, conhecedora, criativa e presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É a mente universal. A sua mente faz parte dessa mente universal. E como os seus pensamentos são produzidos pela sua mente, o poder da sua mente também é ilimitado. Uma vez que você entende que a sua mente é um com a fonte de todo o poder, e que esse poder está dentro de você, você terá encontrado a fonte de poder onde nada é impossível e impossível é nada. Olha a última frase. Saiba que o poder do pensamento vem de dentro de você. Todo poder vem de dentro de você. Qual é a diferença entre o universalismo e o cristianismo? Qual é o objeto da fé deles? Eles creem em muita coisa, eles depositam essa fé sobre mim mesmo. Todo o poder está em mim mesmo, todo o poder está dentro de você. E quando você descobre isso, você transborda isso, você destrava isso na sua vida, você descobre que nada é impossível, impossível é nada, e isso vem de dentro de você. Qual é o objeto da fé? Eu e a minha capacidade. Totalmente diferente da fé cristã, que é baseada sobre Deus e a sua palavra. Todo mundo tem fé. A diferença é qual é o objeto da sua fé. Um outro exemplo que eu quero olhar, que talvez mexa um pouco mais de perto com alguns de vocês. Espiritismo. Estou pegando aqui de um site chamado Mensagem Espírita, não é um site obscuro, é um site que tem mais de 500 mil de seguidores no Brasil. Olha o que eles dizem a respeito da sua fé. Começam citando a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão dos pecados.
quer dizer que todo bem que estendermos ao próximo, diminuiremos a multidão de erros que cometemos no passado e no presente. Só assim estaremos salvos, livres de resgates, muitas vezes dolorosos, aflitivos, através das reencarnações. Reencarnaremos quantas vezes for preciso, até que paguemos o último centavo de nossos débitos com a lei divina. Olha a última frase. Por isso, a bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Qual é o objeto da fé deles para a salvação? A minha caridade, as minhas boas obras. E se forem boas, eu reencarno menos; se forem ruins, eu reencarno e sofro um pouquinho, e eu pago o preço da minha salvação. O objeto da fé deles não é Jesus Cristo, é a caridade. O Evangelho, a Bíblia, a mensagem de Deus é totalmente contrária a isso. A mensagem de Deus diz: o meu débito, o último centavo do meu débito com a lei divina foi paga por Jesus Cristo na cruz. Eu não devo mais nada, e eu faço sim boas obras, não para ser aceito por Deus, mas porque Deus já me aceitou no seu Filho na cruz. Totalmente diferente a base, totalmente diferente o resultado. Todo mundo tem fé. A pergunta é: sua fé é baseada no quê? E se a gente não se atentar a isso, a gente cai, porque o universalismo é bacana, crê em você, olha para dentro de você. O Espiritismo cita a Bíblia, começamos lendo a Bíblia, e se você não for astuto e você não se ligar que todo mundo tem fé, mas a base da sua fé importa, a sua fé só vai ser tão robusta quanto a sua base for. Se você não se ligar nisso, você não vai viver tudo aquilo que Deus tem para nós. A pergunta é: a base da sua fé é o quê? Sua bondade? É você mesmo ou algo além de você? Algumas pessoas têm fé na ciência. Pastor, eu sou um cara científico, eu sou um cara analítico, eu acredito na ciência. Se você não comprovar em laboratório, eu não acredito. Pega um livro de ciência de 100 anos atrás e leia para você ver. Vai ter coisa que você vai ler, você vai dar risada. Fala: isso é loucura. Porque muda. Eu tive acesso a um manual médico de 1924, alguns anos atrás. Eu fui ler para ver o que estava lá. Eu descobri, entre muitas outras coisas, uma que eu quero citar aqui, para algumas doenças infecciosas, eles recomendavam injeção intravenosa de mercúrio. Pegar mercúrio líquido, injeta na veia do cara para resolver algumas doenças infecciosas. Aparentemente resolvia, de fato resolvia. Só que hoje a gente sabe que mercúrio é cancerígeno e provavelmente provoca também autismo em criança, entre outras coisas. Por isso você tem que reciclar a sua lâmpada fluorescente, tem mercúrio dentro dela. Então, a ciência, ela muda, a gente descobre novas coisas. Se a tua base está na ciência, você confia na ciência, você está confiando numa coisa que muda e é baseado muitas vezes em teorias. Em várias teorias que a gente ainda tem, porque a gente não entende exatamente como o mundo funciona. Tem gente que baseia a sua fé numa pessoa. Não, eu acredito nessa pessoa, ela nunca vai me deixar, ela nunca vai me trair, ela nunca faria uma coisa diferente, ela nunca mudaria de opinião, e a nossa fé está baseada numa coisa que não é digna da nossa fé. Tem gente que a sua fé está sobre si mesmo. É até bonito dizer hoje, né? Creia em si mesmo, não, acredite em você, acredite que você consegue. É tão bonito a gente falar: ai, que bacana, né? Legal. Gente, nós temos algo muito melhor. Nós temos uma base muito mais segura do que essas bases para a nossa fé. E se você quer viver em liberdade, você quer viver tudo que Deus tem para você, você precisa construir a sua vida sobre uma base muito mais sólida do que você, do que as outras pessoas, do que a ciência, do que uma teoria, do que a nossa própria capacidade. Voltando a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Essa vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé em quê? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A base da minha vida, eu construo a minha vida com fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Em todas essas distorções da Bíblia, da fé, o que basicamente estão dizendo é o seguinte: se você acreditar, vai acontecer. Acredite em você que você consegue. Acredite que o poder está dentro de você e que nada é impossível para você, e você vai conseguir. Acredite que acontece. A Bíblia é totalmente diferente. A Bíblia diz: já aconteceu, Deus já falou, já foi pago, já foi selado, já foi resolvido, agora acredite.
Não é acreditar para acontecer, já aconteceu. Nosso trabalho é acreditar. Por isso nós estamos falando sobre fé hoje, porque nós não conhecemos o que nós já temos e por isso nós não vivemos a liberdade que Cristo tem para nós. É por ignorância que a gente sofre. É por não entender algumas coisas básicas da fé que a gente não vive tudo que Jesus tem para nós. Já aconteceu, Deus já falou que nós somos nova criatura, que nós temos tudo aquilo que nós lemos semana passada. O nosso trabalho agora é depositar a nossa fé e construir a nossa vida sobre esse firme fundamento que Deus nos dá. A sua fé só vai ser tão sólida quanto o fundamento, o objeto da sua fé. Você pode ter muita fé num objeto que não é sólido, sua fé não vai prestar para nada. Você pode ter pouca fé em algo muito sólido, como os discípulos tinham. Jesus falou, cara, se for o tamanho de um grão de mostarda, você faz muita coisa. Por quê? Porque a base é boa, a base é sólida. Então você precisa pensar sobre isso. Eu quero sugerir para você que o único digno de nós construirmos a nossa vida sobre eles, o único que é digno de ser a nossa base é Jesus Cristo. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus não muda, a opinião dele não muda, a palavra dele não muda, a Bíblia diz céus e terra passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Você pode construir a sua vida sobre a palavra de Deus e saber que você vai estar seguro. Ele é o único que é digno da nossa confiança e da nossa fé. Outra diferença da fé cristã para a fé que todos têm é que a grande maioria, quando fala sobre fé, fala em acreditar. Quando a gente fala, eu tenho fé que vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. A fé cristã não é acreditar somente. Às vezes a gente até fala do púlpito e fala errado. A gente diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Acredite que Jesus nasceu e que Jesus morreu e você vai ser salvo. Tá, cara, mas o que é esse creia quando a Bíblia fala sobre creia? Toda vez que a Bíblia fala sobre fé em Deus, ela fala sobre uma coisa muito mais séria do que você acreditar que a história da Bíblia é verdade. A palavra fé na Bíblia, ela carrega um sentido de você lançar o seu peso existencial sobre um objeto. É você se jogar em cima de algo, crendo que aquele algo vai te segurar. É você lançar toda a sua vida, seu futuro, a sua esperança de vida eterna sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo, crendo que Ele vai te segurar. Para a gente ter uma ilustração bem prática, quantos acreditam que essa escada aqui ela pode me segurar? Erga sua mão se você acha, você acredita que se eu subir nessa escada ela me segura. Erga sua mão, vamos dar uma olhadinha aí. Muita gente acredita que essa escada, olhando para ela, você acha que ela me segura. Quantos querem vir aqui pular em cima dela? Já diminuiu. Tem alguns corajosos, mas já... Vocês estão entendendo? Acreditar de longe é uma coisa. Você se lançar em cima daquilo é outra coisa. Na grande maioria dos casos, quando a gente fala, eu tenho fé, a gente acredita de longe. Não, eu acho que vai dar certo. A fé cristã é diferente. Quando a gente fala de fé cristã, é você se lançar em cima daquilo. Você acreditar de uma profundidade, com uma seriedade, que você se lança sobre aquilo, crendo que aquilo vai te segurar. Queridos, acreditar em Deus não é nada demais. Acreditar de longe em Deus não é nada demais, não é nada especial, você não é especial por isso. Inclusive a Bíblia diz um versículo complicado, mas eu preciso que você veja. Está lá em Tiago capítulo 2, versículo 19. Olha o que a Bíblia diz. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Você acredita em Deus? Bacana, sabe quem mais acredita em Deus? Demônios acreditam em Deus e continuam sendo demônios, não muda patavina nenhuma da vida deles. Sabe por quê? Acreditar em Deus não muda nada na sua vida. Enquanto você não se jogar, não muda nada. E aí a pessoa chega frustrada porque a gente está falando de liberdade, você foi feito para mais, a pessoa diz, poxa, mas eu estou tentando, eu estou vindo na igreja, eu acredito em Deus. Eu falo, cara, acreditar não vai mudar nada. Desculpe, você pode vir para a igreja 350 anos, só acreditando de longe, não vai mudar a sua vida enquanto você não se jogar. Na série sobre generosidade nós falamos, você quer andar sobre as águas? Sai de dentro do barco.
Você quer uma vida transformada, você precisa mais do que acreditar de longe, porque isso é fácil, até os demônios acreditam e nada muda. Você precisa se lançar sobre isso, confiar sua vida para isso, depositar toda a sua confiança nesse Deus e naquilo que Ele diz a seu respeito. A pergunta, você já se lançou? Ou você está de longe dizendo, não, show de bola, Jesus nasceu, um Belém, manjedoura, bezerrinho, vaca mugindo, bacana, mas e aí? Que diferença isso faz na sua vida? Por isso que Tiago, 2 versículos antes, diz uma coisa também interessante. Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé por si só, se não acompanhada de obras, é morta. E aí os teólogos debatem fé e obras e tal, mas deixa eu resumir para você o que ele está dizendo aqui. Se você diz que acredita, mas isso não muda suas atitudes e ações, provavelmente você não tem fé. A fé, sem produzir uma reação na sua vida, uma mudança de atitudes e de ações, provavelmente ela é morta. Provavelmente iam acreditar e dizer, não, essa escada segura o pastor, com certeza, mas você não teve que subir em cima, você não se importa, não mudou a tua vida. A fé, sem obra, se não mudou a tua vida, você tem que parar e perguntar, será que eu tenho fé ou eu só acredito à distância? Porque acreditar à distância, você segue a sua vida. Não, eu acredito na história, intelectualmente eu acreditei, mas não mudou as minhas ações. Esse não é o tipo de fé que agrada a Deus. Esse não é o tipo de fé que nos leva a viver uma nova vida. Se você quer viver uma nova vida, você precisa transpor isso. Isso é acreditar. Fé é muito mais robusto do que isso. Paulo diz, a vida que agora vivo, eu vivo pela fé. E se você não tiver esse tipo de fé, você não vai conseguir viver esse tipo de vida. Para você que está desanimado com o que eu acabei de falar, você fala, pastor, né? Pensei que eu estava tão bem, estava tão assim animado, o louvor estava gostoso, agora o pastor falou que a minha fé não está valendo tanto quanto eu achava que estava valendo. Pastor, tem misericórdia. Vou dar uma esperança para você aqui. Importante você entender que a fé cristã não é uma coisa estática. Tem gente que pensa assim, cara, ou você tem fé ou você não tem. A fé é uma coisa crescente, sabia disso? A gente cresce na fé. Inclusive, você talvez se lembre do versículo, Lucas capítulo 17, versículo 5, onde os apóstolos, os 12, os caras que andavam com Jesus, falaram assim, Jesus, aumenta a nossa fé. Jesus estava falando de perdoar, só para você entender o contexto. Estava falando de perdoar e os caras falavam, Jesus, aumenta a nossa fé, porque perdoar às vezes é complicado. Aumenta a nossa fé porque eu não sei se eu consigo, eu preciso crescer na minha fé para conseguir caminhar na vida que o Senhor tem para mim. Como que a gente cresce na nossa fé? Se você precisa crescer na sua. Romanos 10, 17 diz o seguinte, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sabe onde é que vem a fé? Ouvindo o que Deus diz a seu respeito e acreditando e se lançando sobre isso. Aí você ouve outra coisa, você acredita e se lança sobre aquilo. Você vai aprendendo e se lançando, aprendendo e se lançando, aprendendo e se lançando, aprendendo e confiando, e você vai vendo que cada vez que você se lança, Deus está lá presente, Ele te segurou. E aí você aprende mais uma coisa, você se lança em cima de Deus naquele sentido, você diz, cara, Deus me segurou. É verdade, a tua fé vai crescendo com experiência e você vai amadurecendo na sua fé. Quero te dar algumas coisas para você poder aumentar a sua fé. E quero te desafiar hoje a você se lançar sobre algumas promessas da palavra de Deus que nós vamos ler. Vão aparecer aqui no telão. São 20 promessas, 20 frases que são extraídas da Bíblia. Nós vamos ler juntos em voz alta. Eu vou pedir que vocês me ajudem a pregar, começando ali pelo porquê devo dizer que não consigo. Vamos lá? Por que devo dizer que não consigo, quando a Bíblia diz em Filipenses 4,13, que eu posso fazer todas as coisas através de Cristo? Por que deveria me faltar, quando a Bíblia diz em Filipenses 4,19, que meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus? Por que temer quando a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, que Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sadia? Por que não ter fé para viver para Cristo, quando a Bíblia diz em Romanos 12:3 que Deus me atribuiu uma medida de fé? Por que ser fraco, quando a Bíblia diz em Salmo 27:1 e Daniel 11:3 que o Senhor é a força da minha vida e que eu posso resistir com firmeza? Por que aceitar a derrota, quando a Bíblia diz em 2 Coríntios 2:14
que Deus me conduzirá em triunfo. Por que permitir que Satanás governe a minha vida, quando a Bíblia diz em 1 João 4,4, que aquele que está em mim é maior que aquele que está no mundo? Por que deixar de ser sábio, quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 1,30 e Tiago 1,5, que Cristo se tornou sabedoria para mim, e que Deus me dá sabedoria quando eu peço? Por que estar deprimido, quando a Bíblia diz em Lamentações 21 a 23, lembre-se da bondade amorosa de Deus, compaixão e fidelidade, e tenha esperança? Por que me preocupar e me irritar, quando a Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, que eu posso lançar toda a minha ansiedade em Cristo, sabendo que Ele cuida de mim? Por que viver como cativo, fisicamente, mentalmente ou emocionalmente, quando a Bíblia diz em Isaías 61:1, Gálatas 5:1 e 2 Coríntios 3:17, que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade, e que Ele veio para libertar os cativos? Por que me sentir condenado, quando a Bíblia diz em Romanos 8:1, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo? Por que me sentir sozinho, quando a Bíblia diz em Mateus 18:20 e Hebreus 13:5, que Jesus está sempre comigo e nunca me deixará nem me abandonará? Por que me sentir amaldiçoado ou que sou vítima de má sorte, quando a Bíblia diz em Gálatas 3:13 a 14, que Cristo me redimiu da maldição da lei para que eu pudesse receber o seu Espírito? Por que estar descontente, quando a Bíblia diz em Filipenses 4, de 6 a 11, que eu posso aprender a estar contente em todas as circunstâncias e experimentar a paz de Deus em minha vida? Por que pensar que não tenho valor, quando a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, que Cristo tornou-se pecado em meu favor, para que eu me tornasse a justiça de Deus? Por que ter medo das pessoas, quando a Bíblia diz em Romanos 8:31, que Deus é por mim? Por que estar confuso, quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 14:33 e 2:12, que Deus é o autor da paz e Ele me dá conhecimento por meio do seu Espírito que habita em mim? Por que me sentir um fracasso, quando a Bíblia diz em Romanos 8:37, que eu sou mais que um vencedor em todas as coisas através de Cristo? Por que deixar as pressões da vida me incomodar, quando a Bíblia diz em João 16:33, eu posso ter coragem, sabendo que Jesus venceu o mundo e as suas tribulações? Gente, eu não estou puxando isso da minha cartola, estou puxando isso da Bíblia. São verdades que a Bíblia diz. E o seu posicionamento com relação à fé na palavra de Deus vai fazer toda a diferença para você viver ou não em liberdade. Voltando para o texto que a gente olhou, Hebreus 11:6, para a gente encerrar, você precisa entender isso. Quando a Bíblia diz sem fé, é acreditar, sem fé é impossível você agradar a Deus. Essa palavra impossível no grego, ela tem dois sentidos. O primeiro é não terá poder, e a segunda é não terá condição. Então vamos ler de novo. Sem fé você não terá poder para agradar a Deus. Sem fé você não vai ter poder para viver essa vida que Deus deu para você. Sem fé você não vai ter condições de viver uma nova vida e de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Deixa eu te explicar como isso funciona. Um dos textos que a gente leu diz assim: por que deixar o inimigo reinar na minha vida, se aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo? Se você acredita de longe, você diz, amém, pastor, mas na hora que o inimigo vem para tentar na sua vida, para trabalhar na sua vida, para destruir a sua vida, você não tem fé, você não tem peso, você não tem fundamento, por isso você vira capacho do diabo. Eu acredito, mas esse acreditar não gera nada. Você já se lançou sobre essas verdades? Essa é a diferença. Uma coisa é dizer, não, eu acredito que isso é seguro. Outra coisa é você fazer isso. E aí o inimigo vem e fala, André, eu tenho uma tentação, eu tenho uma situação para trabalhar na sua vida, eu tenho algumas coisas que eu quero fazer, tenho algumas propostas para você.
Se você se lançou sobre esse fundamento e ele te segurou, você diz, em nome de Jesus, não, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Aí a gente começa a entender a Bíblia, quando a Bíblia diz assim, submetei-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu conheço essa verdade, eu me lancei sobre essa verdade, eu tenho autoridade para fazer isso. Se eu simplesmente acredito à distância, o diabo vem batendo e fala, ai meu Deus, pastor, me ajuda. Vocês estão entendendo a diferença entre acreditar e ter fé? Quando eu tenho fé, eu posso descansar. Posso estar passando dificuldade, mas Deus cuida de mim. Eu posso estar passando por tentação, mas maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu posso estar passando por um monte de coisa, mas eu tenho um firme fundamento que eu posso me lançar e saber que eu não vou ser vencido. Muitos de vocês não têm vivido a vida cristã porque vocês nunca se lançaram. E é incrível quando você se lança, porque você descobre, cara, funciona. É verdade. Ele falou, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele foge. E você nunca experimentou isso, então o diabo vem batendo, ele faz o que ele quiser na tua vida. A fé que agrada a Deus, a vida que traz liberdade, é só quando eu me lanço sobre a verdade da palavra de Deus. E o diabo vem batendo, eu me submeto a Deus, eu resisto o diabo, eu falo, cara, é verdade. Aí a sua fé cresce, aí você descobre mais uma coisa, aí você começa a se lançar sobre aquilo, você vai descobrindo e se lançando, descobrindo e se lançando, descobrindo e se lançando. A sua fé vai crescendo e você vai começando a experimentar o que Deus comprou para você na cruz. Pergunta, você já se lançou? Ou você está acreditando de longe? Se você quer liberdade, a liberdade não vem do pastor André e não vem da PIB, a liberdade vem sobre você, lançar a sua vida sobre a palavra de Deus. E essa fé na palavra de Deus começar a mudar o seu comportamento, porque fé sem obras é morta. Pode vir na igreja quanto você quiser, a igreja não muda ninguém, religião não muda ninguém. O que muda é o Espírito de Deus trabalhando no coração humano, te convencendo que é verdade, você tomando um passo de fé. O que é um passo de fé? Tomar um passo de fé é você se mexer, você fazer alguma coisa. Você toma um passo de fé, cara, Deus é fiel. Toma outro passo de fé, cara, Deus é fiel. Toma outro passo de fé, cara, aconteceu. A Bíblia é verdadeira, isso vai crescendo a sua fé. Uma pessoa chega para você e fala, eu não sei porque o diabo está vindo. Cara, mas eu aprendi uma coisa, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vem aqui, nós vamos orar e eu te fortaleço e você vai caminhando com as pessoas, você vai reproduzindo a vida de Deus na sua vida e na vida dos outros. Você quer viver em liberdade? Você quer viver esse a mais que Deus comprou para você, que Deus conquistou para você na cruz? Você precisa tomar alguns passos de fé. A sua fé tem que ser mais profunda do que somente acreditar. Todo mundo tem fé, até o ateu. Todo mundo acredita, até mesmo os demônios. O único objeto que é digno da sua fé é Deus e a sua palavra. Não é só acreditar de longe, dizer eu concordo, pastor. É você entregar a sua vida para isso e começar a mudar a sua vida. Isso produz ação. A fé verdadeira, ela produz ação, produz diferença e nos dá poder para nós vivermos para Deus. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua confiança em Deus? Você tem acreditado de longe ou você tem se lançado? Talvez tem gente no nosso meio hoje que você nunca se lançou. Você tem vindo à igreja, você tem gostado, você tem aprendido, mas você sabe que está faltando alguma coisa porque você acredita na história, mas você nunca diz, cara, se é verdade eu vou me jogar. E vai que Deus me segura. Eu posso te dizer que Ele te segura. Pode confiar. Talvez você já confiou algumas partes da sua vida para Deus, mas tem outras partes, talvez você está passando agora por uma dificuldade, por uma tribulação, e nessa área está difícil. Você acredita, se eu falar para você um versículo bíblico, você diz amém, mas na hora de se lançar, você... igual todo mundo, essa escada vai segurar o pastor, mas na hora de subir ninguém queria. Às vezes a gente concorda com a Bíblia, a gente até sabe o versículo, mas na hora da gente se lançar, a gente trava. Queridos, você quer viver o a mais de Deus? Você quer viver a liberdade que Jesus conquistou para nós na cruz? Deus é um firme fundamento. Pode se jogar. Pode se jogar. Ele é um firme fundamento. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Ele é fiel. Feche seus olhos, vamos orar sobre isso. Eu gostaria de orar hoje contigo que
entendeu através do que nós conversamos que tem alguns passos que você precisa tomar. Entendido isso, eu gostaria de orar contigo. Talvez tenha algumas pessoas aqui que nunca se lançaram sobre Deus. Você tem acreditado, você até conhece as histórias, mas você nunca se lançou e por isso o seu acreditar não mudou a sua vida. Hoje eu te convido a você se lançar sobre Deus. A você talvez pela primeira vez ter uma fé de verdade, não só uma crença, mas uma fé que muda as tuas ações e as tuas prioridades, que muda a sua vida. Talvez você está com a gente e você crê em Jesus, você tem entregue a sua vida para Jesus, mas você está passando por uma dificuldade agora que está difícil de acreditar, está difícil de confiar, está difícil de você se lançar, está difícil porque as circunstâncias parecem tão grandes. E talvez você precisa tomar um passo de fé hoje, quer dizer, eu vou confiar, eu vou me lançar sobre a palavra de Deus, sobre a fidelidade de Deus, crendo que Ele vai me segurar, que Ele é digno da minha confiança, que Ele é digno de eu construir a minha vida sobre esse firme fundamento que é a sua palavra, o seu amor, o seu propósito, o seu poder sobre a minha vida. Se você tem uma área da sua vida que você gostaria de tomar um passo de fé hoje, talvez é para a sua salvação, é para você entrar em contato com Deus, você ter perdão dos seus pecados, você precisa depositar sua fé em Cristo, ou talvez é só uma áreazinha da sua vida, você já conhece Jesus, mas tem uma área que está faltando fé, e você quer tomar um passo de fé hoje, eu quero orar contigo, quero pedir que você fique em pé. Se você tem algo a crescer, algo que você quer buscar uma fé maior, fique em pé. Eu quero orar contigo. Se tem algo da sua vida que você precisa entregar, talvez é a sua vida toda, você precisa entregar, você nunca entregou, talvez é só uma parte, eu gostaria de orar contigo. Gostaria de orar que Deus te fortaleça para você confiar na palavra de Deus, para você não ouvir só de longe, não aceitar só de longe, mas você se lançar. Essa é a vida da fé, quando a gente se lança. E aí o negócio acontece, isso aumenta a minha fé, e a próxima vez eu me lanço de novo, isso aumenta a minha fé. Isso vai me dando experiência com Deus. Tem tanta gente aqui que quer experiência com Deus, então sai do barco, se lança. Esse tipo de fé vai mudar a tua vida, vai mudar as tuas prioridades, as tuas ações. Pai, obrigado pelos seus filhos, meus irmãos, as minhas irmãs nessa noite que estão em pé, entregando ao Senhor alguma coisa da vida deles. Pai, talvez para alguns entregando a vida toda hoje, dizendo: Deus, se é verdade isso, se é verdade que o Senhor é fiel e que o Senhor é firme fundamento para a minha vida, então eu entrego a minha vida para o Senhor. Talvez outros estão aqui, Deus, já te conhecem, mas estão entregando uma parte, uma luta, uma dificuldade. Oh Deus, eu oro que o Senhor renove a nossa fé no Senhor. Pai, eu oro que o Senhor nos ajude, Deus, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, quando a tua palavra é trazida em questionamento pelas circunstâncias das nossas vidas. Pai, eu oro que o Senhor renove e aprofunde a nossa fé, a nossa confiança na tua fidelidade, no teu poder, no teu amor, ó Deus, na tua capacidade de suprir as necessidades dos teus filhos. Pai, nós oramos em nome de Jesus por aqueles que estão com o coração pesado hoje, Deus, estão com cargas e fardos pesados. Em nome de Jesus, renova-nos, Pai. Ajuda-nos a dar esse passo de fé. E eu oro que cada um possa ver a resposta do Senhor à medida que nós caminhamos em fé. Pai, eu oro que a nossa caminhada de fé, o nosso passo de fé, venha produzir uma experiência que depois eu possa compartilhar com outros. E outros vão estar desanimados, mas eu vou animar porque eu tive uma experiência com Deus. Eu tive um passo de fé que Deus foi fiel, e eu posso agora ministrar na sua vida, que a gente vai reproduzindo essa caminhada, essa profundidade de fé nas nossas vidas e na vida um dos outros. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé comigo, vamos cantar. Eu vou construir minha vida em ti, tu és
construir. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em ti. Não vou. Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Essa é a nossa decisão, Senhor. Nós vamos construir a nossa vida sobre o Senhor, com fé na Tua palavra e naquilo que o Senhor diz a nosso respeito, Pai. Nós vamos construir sobre o Senhor. Só Tu és o nosso firme fundamento, Pai. Então eu oro em nome de Jesus mais uma vez, que o Senhor nos ajude, cada um de nós como igreja, a crescermos, a confiarmos, a darmos passos de fé, a experimentarmos, ó Deus, essa nova vida, Deus, a crescermos em experiência com Deus, à medida que conhecemos a Tua palavra, confiamos na Tua palavra e tomamos passos de fé. Deus, obrigado por aqueles que hoje tomaram um passo de fé em alguma área da sua vida, Pai. Fortalece eles em nome de Jesus, Pai. Deposita confiança e dá experiências reais e concretas com um Deus que é real e que é concreto e que declarou que nos ama e tem propósito para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar por alguns instantes.